Olá, senhores contadores. Vamos aprender a limpar um banco do Brasil aqui no Power Query para no mês que vem a gente não precisar mais fazer essa limpeza. Então, eu inicio aqui abrindo uma planilha nova. Essa é uma planilha nova, não está salva. Eu venho aqui em Dados, obter dados do arquivo em Excel. Escolho a minha base do banco, que eu salvei anteriormente já em modo tabela, como a gente fez lá naquela primeira aula. Da mesma forma que foi lá naquela aula, vai aparecer aqui a minha tabela com esse cabeçalho azul e a planilha em si. Como a gente fez a tabela, que é melhor de trabalhar, a gente escolhe aqui essa tabela. Venho aqui em transformar dados. Aí ele vai iniciar aqui o Power Query com todos os dados que estavam lá no extrato bancário bruto que a gente trouxe do banco e a gente vai iniciar a limpeza. Então, essas duas linhas iniciais aqui não me interessam, porque eu quero o cabeçalho. E a gente sabe que é um padrão. Todo mês o extrato vem dessa forma, então a gente pode usar essa limpeza para o decorrer do ano inteiro. Então, a gente vai excluir aqui essas duas linhas. Eu venho aqui em remover linhas superiores. E quantas linhas eu quero excluir? Essas duas aqui iniciais. Se eu quisesse excluir as de baixo, eu ia em... Deixa eu excluir essas aqui. Ok. Se eu quisesse remover as de baixo, seria em inferiores, linhas inferiores. Agora, ok, que a gente excluiu, eu quero que essa primeira linha seja o meu cabeçalho. Então, eu venho aqui em usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto, ele transformou em cabeçalho. E agora eu vou analisar os dados que não têm necessidade de estarem na minha planilha quando eu for analisar o banco. Então, por exemplo, essa observação aqui, essa data de balancete, eu não uso, porque eu já tenho a data do extrato aqui. Então, agência também não uso, lote não uso, número de documento não uso, código histórico não uso, porque são dados do próprio banco e não fazem sentido lá na contabilidade. Então, eu seleciono essas colunas que eu não uso, clico com direito em cima do cabeçalho e venho aqui em remover colunas. Ok, eu venho aqui nesse 1.2 e seleciono que eu quero em moeda, porque é o valor do banco. Percebam que a gente tem duas descrições aqui. A gente tem o histórico pelo banco e a gente também tem esse detalhamento de histórico. E no final, eu vou querer unir os dois, mas eu não quero excluir essas duas colunas detalhadas. Eu vou arrastar ela para cá e eu vou duplicar. Clico com direito, duplicar a coluna, ela veio para cá para o final. Clico com direito, no segundo histórico, duplicar a coluna, ele veio para cá para o final, porque eu não quero excluir essas duas. E eu vou unir essas duas colunas aqui. Então, eu seleciono as duas colunas, clico com direito, mesclar colunas. Ele pergunta qual o separador que eu quero utilizar nessa mescla e eu vou colocar um sinal de... Eu vou personalizar, porque eu não quero nenhum desses sinais aqui. Eu vou personalizar e eu quero um sinal de tracinho. E dou OK. Então, nós unimos aqui as duas colunas finais e continuamos com as originais aqui, para depois a gente utilizar lá na análise contábil. Então, ela separou aqui pelos tracinhos, vejam só, mas eu tenho as duas informações unidas, que é o que eu vou importar lá na contabilidade. Prosseguindo aqui, agora que o meu banco já está limpo, eu vou salvar essa planilha, porque eu só tinha aberto uma pasta, eu só tinha aberto uma planilha, mas ainda não tinha salvo. Então, quando eu for salvar, eu venho aqui em fechar e carregar para. Se eu for só em fechar e carregar, eu vou perder tudo que eu já fiz aqui. Então, fechar e carregar para, que a gente vai salvar, por exemplo, essa estrutura de programação, digamos assim, a gente vem aqui em criar uma conexão, que é quando a gente vai salvar essa estrutura toda que foi criada. Ok, eu só salvei aqui a estrutura. Agora eu vou salvar essa planilha que eu ainda não havia salvo.
Eu vou salvar essa planilha aqui dentro dessa pasta. Então, percebam que eu tenho uma pasta de base de banco, eu tenho uma pasta da base do financeiro e eu tenho uma pasta da minha própria planilha que eu salvei aqui, que é essa nova que eu estou criando. Então, eu tenho que ter uma pasta para a base e uma pasta para o arquivo limpo, porque se eu colocar tudo na mesma pasta, quando eu for atualizar, ele vai duplicar os valores. Então, cada um na sua pasta. E ok, tá salvo. Agora que a gente já salvou essa planilha, a gente pode trazer agora os dados para cá, iniciais. Eu venho aqui, clico no banco com o botão direito e vou carregar para. Agora sim, não vou mais ter só uma conexão, eu vou trazer uma tabela. Aqui, ok. E dá para também trazer uma dinâmica, o que você necessitar. Ok, ele trouxe todos os dados limpos, mas percebam que eu tenho esse saldo anterior aqui que ele não faz sentido quando eu estou fazendo a minha análise. Então, vamos lá excluir eles. Eu venho aqui em dados, obter dados e vou iniciar o meu Power Query. Já não vou mais importar, porque ele já está em andamento. Eu abri aqui e eu não quero os saldos, então eu seleciono aqui a setinha e procuro os saldos aqui, ó, saldo final e saldo inicial. Então eu tiro essa seleção porque ela não faz sentido para mim. E dou um OK. Olha só, ele sumiu e nos próximos meses não virão também. Aí eu venho aqui em fechar e carregar para, percebam que já não existe mais esse daqui, porque a gente já criou essa conexão, a gente só está corrigindo o arquivo. Então, eu já vou em direto em fechar e carregar. E aí ele já atualiza aqui para mim. Se ele não atualizar, eu clico com o botão direito e atualizo aqui. Então, a nossa base está limpa para o que eu necessito lá na contabilidade. Se eu precisar de mais correções que eu não quero fazer ao decorrer dos meses, é só a gente ir criando as parametrizações lá dentro do Power Query.